boa tarde, a paz do Senhor a todos, amém? Aleluia, quero deixar uma palavra para o teu coração nessa tarde, tarde abençoada, tarde de quinta-feira. Vim aqui trazer uma mensagem de Deus para você, pedindo a você aí que não é inscrito no meu canal, se inscreve, né? Você que ainda não compartilhou, compartilhe. Quero agradecer a Deus por essa tarde, por estar aqui na presença de Deus mais uma vez, motivo de glorificar, de exaltar, porque só Deus é digno. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para Ele. Então nessa tarde eu vim trazer uma palavra que o Senhor me deu pela manhã, mas só agora eu estou podendo aqui meditar um pouco nela. Está no livro de Atos, capítulo 9, para a nossa meditação. Palavra do Senhor nessa tarde. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. A epígrafe do texto diz sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Aleluia. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homens, quer mulheres, ou os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe: Senhor, em visão. Ananias a ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que esse está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvis acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Diz-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Aleluia, amém? Oh, aleluia. Desde manhã que o Senhor me deu essa mensagem, diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, amados, o Senhor me deu essa mensagem pela manhã, né? Só agora eu estou podendo trazer ela aqui para você. E eu já sinto aqui a presença de Deus. Eu sinto o Senhor nessa tarde aqui neste lugar. Eu sinto aqui o Senhor falando ao meu coração e sei que vai falar também ao teu coração. Você que tem passado por tantas lutas, por tantas humilhações, dificuldades, ou até mesmo você que tem perseguido a igreja, perseguido o povo de Deus, você que ainda não se converteu, você que ainda não teve um encontro com o Senhor. O Senhor te ama, Deus ele te ama. João 8:36 diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 3:16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho. Aleluia, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então eu vim aqui te falar nesta tarde de um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Por que Saulo? Por que Tarso, irmã? Aleluia, Saulo, porque aleluia, era o nome dele.
e aleluia, e Tarsis, porque era uma cidade a qual ele convivia, a qual ele morava, era chamada de Tarsis. Então, Saulo de Tarsis, aleluia. E a Bíblia vai dizer que um certo dia ele, respirando, que é o versículo 1 diz, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, foi o próprio Saulo que foi até o sumo sacerdote. Ele já havia colocado em teu coração que ele ia até aquela cidade, que ele ia acabar com aquele povo, que ele ia prender aquele povo. Era o que ele fazia, era o trabalho dele. E o interessante, irmãos, e muito triste também, é porque ele fazia tudo isso em nome de Deus. Ele achava que conhecia Deus, então tudo que ele fazia, ele ia em nome de Deus. Ele era uma pessoa doutorada, era uma pessoa que tinha leitura, era uma pessoa que conhecia as leis. E tudo que ele fazia, ele dizia ser em nome de Deus. Quantas pessoas estão aí maltratando, machucando, dizendo que está fazendo em nome de Deus, ou até mesmo dizendo que conhece o Evangelho, que é crente. Vamos vigiar, irmãos, porque os dias estão se findando. E assim como foi no dia de Noé, será nos últimos dias. Muitos não vão acreditar. E muitos vão até dizer, eu conheço Deus, eu estou com o Senhor, Deus está mandando, mas quanto não é Ele que está falando. Acontece muito isso, nós precisamos vigiar. Tudo aquilo que Saulo fazia, ele dizia ser em nome de Deus, mas não era. Não era no nome de Deus. Deus não estava agradando daquela situação, Deus não estava com Saulo, mas Deus tinha um plano para Saulo. Não é porque Deus não estava no negócio com ele que Deus não tinha um plano para ele. Ele tinha um plano para Saulo. Então a Bíblia vai dizer que ele foi até o sacerdote. Então o versículo 2 diz que ele pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquela seita que homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então ele prendia os crentes, ele batia nos crentes, ele até matava. E antigamente, antes, era chamada de seita. Então ele dizia ser uma seita, ele dizia estar em nome de Deus fazendo aquilo. E Deus não estava se agradando de nada disso, Deus não estava, muitas coisas Deus permitia porque o povo era rebelde. E muitas coisas hoje Deus ainda permite por conta da mesma situação, porque o povo não muda, o coração do povo não se converte, o coração do povo é duro. Mas Deus tem enviado Saulo, Deus tem chamado Saulo, Deus também tem, aleluia, chamado Ananias. Deus ele tem feito maravilhas e vai continuar fazendo em nosso meio. Então Deus, aleluia, tinha um chamado muito grande para Saulo. Então Saulo pede carta e vai para Damasco, para as sinagogas. Ele vai direto às sinagogas, né? O pensamento dele, as cartas era para isso, para ir às sinagogas, para quê? Para que quando ele chegasse lá e encontrasse um daqueles, ele ia prender. E eles tinham que negar Jesus, se não negasse Jesus, era morto. Eles prendiam, faziam com que eles negassem Jesus, o alvo deles era esse, para que as pessoas negassem Jesus. Eles não vão chegar matando, eles vão chegar de mansinho. O inimigo é assim, o inimigo ele não vai vir de uma vez, ele vai vir de mansinho. Ele quer que você negue Jesus, ele arma o laço, mas você não vai cair, porque em nome de Jesus nessa tarde, você tem a palavra de Deus, está no teu coração. Então Saulo, ele tem esse pensamento, só que no versículo 3 diz que indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha só, ele nem chegou naquela cidade, ele fez um plano, mas Deus fez outro. Então por isso a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. O plano de Saulo era ir ali para acabar com aquele povo. Mas o plano de Deus era salvar Saulo, era levantar Saulo, era abrir os olhos de Saulo, era tirar as escamas que havia, aleluia, nos olhos de Saulo, porque Deus tinha um plano para Saulo, aleluia. Então a Bíblia vai dizer que aquele resplendor apareceu de repente. Então Saulo, versículo 4 diz que caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Então, quando ele caiu do cavalo, quando ele caiu no chão, tem muitos caindo do cavalo. Tem muitos dizendo por aí que conhece Deus, que Deus está mandando, que Deus está fazendo, quando Deus não está fazendo. Saulo era um desses. Então, a Bíblia fala que Saulo caiu em terra com o rosto no pó. Deus faz isso, irmão. Deus faz. Deus fez o rei comer capim. Quanto mais Saulo. Aleluia. Então, Deus permite que Saulo caia no chão, no pó. Então aquela voz aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Versículo 5 diz: E ele diz: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha só Jesus falando, aquela voz. Versículo 6: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Olha só. Na hora que ele ouviu aquela voz, ele perguntou: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Aqui eu quero trazer assim essa mensagem para você bem clara, que quando Deus manda Saulo levantar, Deus fala o que ele vai fazer? Não, ele só manda ele levantar e fala: vai até a cidade. Deus é assim, irmão. Deus ele não fala tudo, não. Pessoas muitas vezes procuram a palavra de Deus e já quer que de um dia para o outro Deus já revela o futuro, o presente e o futuro, e não é assim. Deus faz tudo de acordo com a tua fé, a tua caminhada, a tua vontade, o teu levantar. E aqui ele disse: levanta que, aleluia, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Deus não disse nada para ele além disso. Deus só falou assim: vai até a tal cidade, assim, aquela cidade que você ia para perseguir. Deus não falou, Deus falou assim: vai até a cidade, que lá você vai ficar sabendo o que vai acontecer. Aqui eu não vou te falar mais nada, não vou dar detalhe. Então tem pessoas que aceitam Jesus hoje e amanhã ele já quer que Deus revele o futuro dele. É claro, se Deus quiser falar, ele fala, mas nem sempre será assim. Deus quer que você caminhe, Deus quer que você confie, Deus quer que você vai. Olha para, aleluia, quando Deus chama Abraão, antes era Abraão, até o nome Deus mudou, Saulo, Deus mudou o nome. Deus chama Abraão e fala: Abraão, levanta, vai para uma cidade que eu te mostrarei. Ele não mostrou a cidade até então, ele não falou qual era, mas ele falou para ele se levantar aí. Então pela fé Saulo foi. Então o versículo aleluia, o versículo 7 diz: E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. Não via, era só a voz, e eles estavam espantados. Versículo 8: E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, conduziram a Damasco. Então ele ficou cego. Naquela hora que ele caiu do cavalo, ele ficou cego. Então ele não via ninguém, ele não via mais nada, ele só era guiado. O próprio anjo do Senhor levava ele ali. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Olha para ver, né, o que o Senhor faz. Quando o Senhor tem um plano na vida do ser humano. O Senhor deixou Saulo por 3 dias sem ver, sem comer. Então nesse momento ele teve que jejuar, né? Então a Bíblia vai dizer que lá em Damasco havia um homem, né? Havia um homem, um discípulo chamado Ananias. Então disse o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Enquanto Deus estava preparando Saulo para ter um encontro com Ananias, Deus estava preparando Ananias para ter um encontro com Saulo. Então Deus trabalha, olha para ver. No mesmo momento que Deus estava trabalhando na vida de Saulo, aleluia, Deus estava trabalhando na vida de Ananias. E Deus falou para Ananias: Ananias, aleluia, e disse: Eis-me aqui, Senhor, em uma visão. E Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11 diz: E disse o Senhor: Levanta-te. Olha para ver novamente, o Senhor está falando com Ananias: levanta. Ou seja, prostrado não dá, não vou falar nada, precisa se levantar, levanta-te. Mais uma vez o Senhor está falando: levanta, Ananias, levanta. Aleluia. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai a uma rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aleluia. Deus deu a visão para Ananias. Deus mandou que Ananias levantasse e fosse a uma cidade. Deus falou até o nome.
Deus falou até a rua, o nome da rua. E ainda falou que este homem estava orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. A mesma visão que Deus deu para Saulo, né? Deus deu a visão para Saulo que um homem intercedia por ele, que um homem estendia a mão sobre ele, colocava, aleluia, aquela mão e ele voltava a ver. E versículo 3 diz: respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvis acerca deste homem, quanto males tem feito a seus santos em Jerusalém. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvis acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Então Ananias, ele temeu, ele falou para o Senhor, ele falou: Senhor, o Senhor conhece esse homem, o Senhor sabe quanto mal esse homem fez para o nosso povo. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que os invocam o teu nome. Então Ananias temeu. Ananias sabia que Saulo não tinha ido ali por qualquer coisa, Saulo tinha ido ali para prender ele, Saulo tinha ido ali para levar o povo. Ananias sabia, mas o que ele não sabia é que naquele momento Deus estava transformando a vida de Saulo. Deus tem poder nos céus e na terra. Talvez você fale está acabado, talvez alguém fale vai morrer, talvez alguém falou não vai passar de hoje, mas Deus, no meio do caminho, ele muda todo um trajetório. No meio do caminho, Deus muda toda uma história. Deus mudou a história de Saulo no meio do caminho. Aleluia. E nesta tarde Ele está mudando histórias no meio do caminho, aonde você estiver. Aonde você estiver, Deus está mudando história. Deus está decretando, aleluia, a tua vitória. Deus está mudando o cativeiro. Aquele povo estava ali. Saulo já ia ao encontro daquele povo para a morte do povo. Mas só que ele não sabia que no meio do caminho ele ia ter um encontro com Jesus Cristo. Então Ananias replica, ele fala para Deus: olha, Senhor, ele tem poder aqui, ele tem os principais sacerdotes que estão com ele, ele vai nos matar. Mas disse o Senhor, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Aleluia. É fácil? Não. Mas quem estava com Ananias? Era Deus. Quem estava com Saulo? Era o mesmo Deus. A partir daquele momento, Ananias ouviu a voz de Deus e obedeceu e não temeu mais. Então, e diz assim, aleluia. Disse-lhe, pois, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus deu uma ordem para Ananias: vai, aquele ali vai levar o meu nome. Aleluia. E eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então o Senhor, ele fala para Ananias que lá ele vai mostrar para Saulo, né, quanto ele vai padecer, quanto ele vai sofrer por causa do nome do Senhor. Por quê? Porque o perseguidor agora passou a ser perseguido, aquele que matava agora vai ter que entregar a sua vida se preciso for. Aquele que maltratava agora vai ser maltratado. Aquele que odiava os crentes agora vai ser odiado. Mas só que ele vai ser odiado pelos humanos. Ele vai sentir na pele o que ele fez com os outros. Aleluia. Ele vai sentir, ele vai beber do teu próprio veneno. Mas só que ele não vai morrer. Por quê? Porque o Senhor vai estar com ele. Assim como o Senhor esteve com aquele povo. Muitas pessoas morreram pela mão de Saulo. Mas agora Deus faz de Saulo um novo homem. Deus tira as escamas através de Ananias. Ananias não queria, mas teve que ir, porque ele é escolhido. O escolhido não escolhe, ele é escolhido. O escolhido não tem palavra, mas a palavra quem dá é Deus. O escolhido, ele não manda em si, mas ele obedece. O escolhido não é senhor, mas é servo. Aleluia, ele está ali para servir. E Ananias estava ali para servir a Deus. Ele tinha que ir, ele tinha que fazer pelo aquele homem o que Deus mandou ele fazer. Porque o próprio Deus disse: vai, porque aquele homem é precioso para mim. Aquele homem é um vaso escolhido por mim. Foi eu que escolhi ele. Aleluia, vai, porque eu vou mudar a vida dele. Aleluia, a Bíblia fala que Ananias foi àquela cidade, chegou lá, encontrou Saulo orando.
jejuando, como a palavra tinha dito, a revelação, a visão que ele teve e que Deus falou, confirmou. E Saulo, a partir daquele momento, Saulo não perseguiu mais a igreja, mas ele começou a ser perseguido. Muitos cristãos não acreditavam nele, achavam que ele estava infiltrado ali para depois acabar com a vida deles. Muitos ainda não acreditavam. Tem muitas pessoas que não acreditam em você, não acreditam no Evangelho de Cristo, acham que você não se converteu, acha que não tem jeito para você. Por mais que você fala, Deus fez a obra na minha vida, mas tem pessoas que ainda duvidam. Tem pessoas que te conheceu no passado, ainda não acredita que Deus pode mudar a história. Mas você é um escolhido, seja Saulo, seja Ananias, você é um escolhido de Deus. Ananias era escolhido, mas temeu. Saulo não era escolhido até Deus chamar ele, ele obedeceu, ele não retrucou, ele não disse que não ia, ele apenas disse, eis-me aqui. Aleluia. E Deus fez uma grande obra na vida de Saulo, transformou o nome dele, de Saulo passou a ser Paulo. Aleluia. E é um homem que eu admiro muito aqui na Bíblia, é um homem que pregou a palavra de Deus, que não mediu esforços, distância. Na prisão ele pregava, ele fortalecia a igreja lá fora. Em vez da igreja fortalecer ele porque ele estava preso, era ele que mandava carta para as igrejas, era ele que fortalecia o povo lá fora, era ele que aconselhava o povo, aconselhava os casais, aconselhava os jovens, as senhoras. Ele se preocupava com os órfãos, com as viúvas. Então ele fazia tudo em nome do Senhor verdadeiro, Jesus Cristo, porque o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Saulo dizia-se conhecer Deus, mas na verdade ele não conhecia. Ele só passou a conhecer Deus a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor. Então não sei qual a tua situação, eu não sei qual o cativeiro que você se encontra, eu não sei se você é Saulo, se você é Paulo, mas seja quem você for, Deus tem um chamado para a tua vida. Se você for Saulo, Deus vai te transformar, até o teu nome ele vai mudar. Se você for Paulo, faça tudo para a glória do nome do Senhor. Ame as pessoas, ame a tua igreja, ame o povo de Deus. Independente se eles te odeiam, mas continua amando em Cristo Jesus, porque Paulo amava todos. Independente, muitos não gostavam dele, mas ele amava a si mesmo, porque essa foi a ordenança, aleluia, que o Senhor deu para ele, para amar a igreja. Ele amava com fervor a igreja, ele tinha a palavra certa para cada cristão, para cada igreja. Ele tinha a palavra, ele mandava cartas que as pessoas se sentiam confortadas por saber que tinha alguém mesmo preso, mesmo em prisões, em grilhões, mas ele estava ali orando pelo aquele povo. Então saiba que você não está só. Em seguida Paulo foi batizado, não só nas águas, mas também com o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo ali quando Ananias chegou ali, que orou, que as escamas caíram dos olhos dele. Imediatamente ele já foi cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Em seguida ele foi batizado nas águas, ele pediu para ser batizado. As pessoas não acreditavam muito nele. Tem pessoas que não vão acreditar em você, mas não importa. O que importa é que Deus acredita em você, Ele te chamou, Ele garante. Confia no Senhor, porque o Senhor é bom. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Não olhe para que as pessoas falem, mas olhe para Jesus, olhe para o teu chamado. Se Jesus chamou, Ele garante a tua vida. Se você viver ou morrer, você vai morrer para Cristo. Se você viver, vai viver para Cristo. Paulo não estava preocupado se ele morria ou se ele vivia. Ele só estava ali para fazer a vontade de Deus, porque até então ele dizia se conhecer Deus, mas na verdade ele não conhecia. Quando ele conheceu Deus, ele amou. Imediatamente ele amou Deus. Ele amou Jesus, porque quem não anda com Jesus não anda com Deus. Para você chegar a Deus, precisa passar por Jesus, porque foi Jesus que morreu. Foi Jesus que derramou o sangue precioso lá na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua vida. Então, vale a pena você conhecer Deus através de Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho. Aceite Jesus. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Jesus te ama. Não está nada perdido, não está tudo perdido, como as pessoas dizem. Muitos olham para você e falam, não tem mais jeito. Quantos poderiam olhar para Saulo também e dizer que não tinha jeito? Ananias mesmo foi um que temeu.
falou para Deus: Senhor, aquele homem é um perseguidor, aquele homem foi um que sempre perseguiu o povo, agora o Senhor quer que eu vou falar com aquele homem. É assim que Deus faz. Deus, ele usa as ferramentas da maneira certa, ele usa como ele quer, ele faz como ele quer. Ele usou Ananias para ir falar com Saulo, e Ananias teve que confiar em Deus, porque Ananias tinha medo, né? Ananias tinha medo, era normal sentir medo, porque Saulo, ele causava mesmo pânico, por onde é que ele passava ele causava morte, né? Saulo era um homem que tinha as mãos manchadas de sangue. Saulo era um homem que matou muita gente, mas quando ele conheceu Jesus, ele começou, né, agora não mais matar, mas salvar vidas por amor de Cristo. E o Senhor diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se você está fora, volte, né? Volte para os caminhos do Senhor. E você que não fez um encontro ainda com o Senhor, faça, porque é bom, né? Vale a pena você ter esse encontro com o Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, Ele transforma vidas, Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha casa, a minha família, e Ele vai transformar a tua família também, porque Ele é bom, porque Ele é santo e Ele veio para isso. Fique com essa mensagem. Eu vim aqui nessa tarde aqui para trazer essa mensagem aqui para você, né? E louvar a Deus, engrandecer a Deus pela tua vida, por tudo que o Senhor tem feito. Olha que lugar maravilhoso, que fresco aqui, ó. Paz, né? Paz. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa tarde, por essa palavra. Aleluia. Agradecer a Deus e peço a você